Olá pessoal do canal Cristianismo em Fatos, muito bom dia. Quero desejar para você uma ótima segunda-feira e o início de uma semana cheia de paz, de bênção, prosperidade, muita saúde para você e para a tua família. Que tudo corra bem durante essa semana, que o Senhor possa abençoar a tua casa. Obrigado por você estar aí no nosso canal Cristianismo em Fatos. Quero pedir gentilmente a você que gosta do meu canal ou você que está chegando agora, se você depois de ver esse vídeo, assistir esse vídeo, você gostar do conteúdo, curte, compartilha e principalmente se inscreva no canal para receber novos estudos, novas tendências de assuntos espirituais que a gente traz aqui todos os dias para você dentro da palavra de Deus. Hoje eu quero trazer um tema aqui para você muito complexo, um tema que gera muito debates em torno dos cristãos. Mas eu não estou aqui para dizer para você em que você tem que acreditar ou não, em que você tem que crer ou não. Você vai tirar suas conclusões baseados naquilo que você vai ouvir aqui no estudo. E aí você nos comentários, você pode fazer o seu comentário, e aqui os comentários são livres, aqui ninguém vai tolir ninguém de comentar, e eu vou respondendo à medida do possível, vou explicando. Essa é uma forma de eu aprender um pouco com vocês e vocês aprenderem um pouco comigo também, que gosto de compartilhar o conhecimento. Vamos lá então? O tema de hoje é complexo, é livre-arbítrio, escolha ou desobediência. Interessante, né? Então hoje o bicho vai pegar. Eu vou dividir esse estudo em duas partes. Nesse vídeo que você está vendo agora tem a introdução, que é uma passagem pelo contexto desse assunto livre-arbítrio, porque ele é muito amplo na Bíblia, mas ele traz muita informação interessante. Então, primeiro eu preciso dar o contexto, para que você entenda depois o funcionamento do livre-arbítrio na mente de Deus, na mente do homem, e até propriamente dito na mente de Satanás, porque esse conceito de livre-arbítrio mexe muito com a forma das pessoas viverem tanto a sua vida secular quanto a sua vida espiritual. Então é muito importante que a gente tenha um contexto bom, firme, solidificado na palavra de Deus, para poder iniciar propriamente dito o tema livre-arbítrio. Então, na introdução, eu quero começar fazendo uma pergunta. Como nasce o ser humano em seu caráter? Quando o bebê nasce, como é formado o caráter? Como ele vai se formando? Aí você diz assim para mim, não, mas é bebê, não tem caráter. Será? Então essa é uma das perguntas que a gente já começa aqui a desnudar no estudo. Como nasce o ser humano em seu caráter? Alguns filósofos do passado, eu vou citar aqui dois, John Locke, em 1632, ele escreveu um ensaio sobre o comportamento humano. Ele nasce em 1632, mas ele vai escrever esse livro, esse ensaio, em 1690. E ele descreve o homem como uma folha em branco. Ele nasce como uma folha em branco. E aí as circunstâncias vão escrevendo nessa folha e vão moldando o caráter do homem. Esse é o pensamento de John Locke, em 1690, quando ele escreve esse tratado. Jean-Jacques Rousseau, também um filósofo muito importante na sua época, em 1762, na obra O Contrato Social, ele diz que o homem nasce bom e quem o corrompe é a sociedade. Olha que coisa interessante. Você concorda com essa teoria? Que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe? Por que eu estou falando isso? Porque hoje as narrativas atuais têm alterado o pensamento humano. Essas narrativas com relação às ações e os sentimentos do homem. Um exemplo que eu vou dar é uma corrente, vamos falar aqui do Brasil propriamente dito, porque você vive aqui no Brasil, a maioria dos meus ouvintes são aqui do Brasil. Existe uma corrente muito forte aqui no Brasil, principalmente ligado a socialismo e a correntes filosóficas, de que o problema do ser humano aqui no Brasil, o problema, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o problema do tráfico de droga, do cara ser bandido, virar bandido, ladrão e tal, fazer tudo que é ruim, que não presta, está relacionado à falta de aplicação de recursos sociais. Essa é uma das ideias
que são colocadas aqui no Brasil. Tem uma corrente ideológica que fala muito assim, não, por não haver investimento do Estado nas comunidades, nas favelas, então formam-se os ladrões e os bandidos que querem ter dinheiro e que querem ter as coisas. Eu não estou aqui concordando ou discordando, eu estou apenas colocando o fato para você tirar a sua conclusão. Esse é um pensamento. Uma certa moça chegou a citar, uma universitária, ela chegou a citar o seguinte: se o comunismo existisse aqui no Brasil de fato, mesmo ali funcionando, não haveria motivos para ninguém ficar brigando com ninguém por bens ou por conquistas. Porque no comunismo se distribui tudo igualmente para todos. Concorda com isso? Vou deixar por sua conta aí para você decidir se você aceita ou não esse tipo de argumento. Então, você percebe que na antropologia do tempo, no homem, né, a psicologia social, né, do homem vem mostrando, vem dando várias versões para se chegar à ideia do que o homem é hoje. Porque, né, aí esses antropólogos, sociólogos, psicólogos, eles vão estudar por que a violência aumenta, por que o homem mata do nada, rindo ali, brincando, mata e tal. E os estudos vão rolando solto aí e cada um vai encontrando uma resposta. Muito bem. Na verdade, esses escritores famosos, sociólogos, filósofos, escritores, eles sempre deram um jeito de dizer que o homem é bom. E agora, eu vi ontem num programa de televisão famoso, não vou citar nomes aqui para não ter problema aí com direitos autorais, num programa muito famoso, ontem, numa determinada televisão também grande aqui no país, eu vi um cidadão defendendo uma música, um jeito musical, um tipo musical, e ele disse que aquela composição musical ela ajudaria a combater o racismo religioso. Olha bem o que eu estou falando aqui. Para combater o racismo religioso. Isso já me deu um sinal de que pode começar a haver no mundo ou no Brasil um ataque à religião sendo provocada por um conceito de racismo. Então olha para onde está indo a humanidade. Tu entende? A religião que, se não fez bem, mal também não fez para ninguém, agora vai ser atacada com desculpas de ser racista. Esse é o ponto. Mas como que a Bíblia descreve o ser humano a partir do seu nascimento? Então vamos para a palavra de Deus, pega a sua Bíblia aí e vamos começar essa introdução desse estudo do livre-arbítrio. Ele é a escolha ou desobediência? Para a gente entender isso, a gente precisa começar a se aprofundar um pouco na Bíblia. Vamos lá. Em Romanos capítulo 1, Paulo descreve o homem como um ser totalmente depravado e voltado para o mal. Né? Eu vou deixar a leitura aí por sua conta depois, para que o vídeo não fique muito estendido. Mas já estou dizendo aqui, no capítulo 1 de Romanos, Paulo descreve um homem totalmente depravado e voltado para o mal. Agora, em 1600 e alguma coisa aí, 1670 mais ou menos, houve um cânone entre cristãos de várias correntes doutrinárias. Nessa corrente iria ser firmado um tratado doutrinário onde se incluiria, por exemplo, na verdade eles estavam ali para defender as 5 solas de Martim Lutero. Sola graça, sola fé, sola... Entende? Mas isso é um assunto para depois. Depois eu vou falar das 5 solas, mas era um concílio para declarar as 5 solas de Lutero e defendê-las. Só a fé, só a graça, só Deus,
só Jesus Cristo e tal. 5 solas. Muito bem. E eles também tinham que se defender de uma doutrina que estava surgindo naquela época, que falava de livre-arbítrio. E os cristãos daquela época, os principais líderes da igreja daquela época, não engoliram bem essa história, não aceitaram muito bem isso. Então ficou conhecido como o Sínodo de Dort, ou Cânones de Dort, uma reunião para se discutir uma doutrina. Bem, são muitos pontos que ficaram, eu vou ver até se eu consigo postar aí o link para que você possa ler o que ficou declarado no final do Sínodo de Dort, a respeito da doutrina. Mas eu destaquei 2 pontos que eles debateram e colocaram como ponto pacífico ali da doutrina, para que você comece a entender essa questão do livre-arbítrio. Bem, no primeiro ponto diz assim, eles declararam assim: todos os homens pecaram em Adão, estão debaixo da maldição de Deus e são condenados à morte eterna. Então, a princípio, na palavra de Deus, o Sínodo chegou à conclusão, baseado no estudo da palavra de Deus, que todos os homens estão debaixo de uma maldição em Adão. Por isso, Deus não teria feito injustiça a ninguém se ele tivesse resolvido deixar toda a raça humana no pecado e sob a maldição e condená-la por causa do seu pecado, de acordo com essas palavras do apóstolo. Veja bem, se Deus ainda tivesse abandonado o homem à sua própria sorte, devido ao seu pecado, ao seu estado pecaminoso, a sua traição ali em relação a Deus mesmo, quando fez pacto com o diabo lá no Jardim do Éden, se Deus quisesse fazer tudo isso, ainda não seria considerado injustiça da parte de Deus. Eles chegam a essa conclusão. E o apóstolo Paulo fala, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E depois diz, e o salário do pecado é a morte. Você pode conferir esse texto em Romanos 3, 19, 23 e depois Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. E diz que para que ninguém tenha desculpa e ninguém fique tentando encontrar uma resposta para a sua maldade perante Deus, a palavra já diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então o homem já nasce destituído da glória de Deus. Ele já nasce sem ela. Entende? Depois de Adão, todo homem nasce sem a graça de Deus. Portanto, todos os homens são concebidos em pecado. Esse é o ponto 2. Todos os homens são concebidos em pecado e nascem como os filhos da ira, incapazes de qualquer ação que os salve. Esse ponto é importante porque já mostra o seguinte, da sua própria vontade, do seu próprio querer, nenhum homem vai a Deus, porque ele já é inclinado para o mal, então ele não vai a Deus, ele já está na maldade. Por si próprio, pela sua própria consciência e mente, o homem não vai a Deus, ele rejeita a Deus, ele já nasce assim, rejeitando a Deus. Incapazes de qualquer ação que os salve, inclinados para o mal, mortos em pecados e escravos do pecado, sem a graça do Espírito Santo regenerador, nem desejam, nem tampouco podem retornar a Deus, corrigir sua natureza corrompida e ao menos estar dispostos para esta correção. De vontade própria, o homem não tem essa vontade. Então, já está dizendo aqui, em Romanos, que o homem não tem uma predisposição mental para ir em direção ao bem e a Deus. O homem é totalmente mau ou ainda tem algo de Deus em seu espírito? O que eu posso afirmar para você, eu sou um psicanalista, sou um psicoterapeuta e eu lido com pessoas com muitos problemas, com muitas demandas mentais, espirituais, familiares. O que eu posso dizer para você é que eu entendo que o homem, ele é mau, ele já tem uma natureza mau, mas ainda resta no homem uma centelha, ainda resta um pingo
de uma porta que pode ser aberta para a entrada de Deus na vida dele. Porque se assim não fosse, então o homem já estaria totalmente perdido já e não teria mais nada a ser feito. Jesus nem precisaria ter morrido. Tu entende o que eu estou dizendo? Se o homem fosse totalmente fechado no seu pecado, já condenado e morto ali, nem precisaria Cristo ter morrido. Mas por haver ainda uma centelha do Espírito de Deus no homem, então Deus promove a graça, promove Jesus ao homem, para que ele então, através dessa brecha, dessa porta, ele passe e ele consiga encontrar o seu Senhor novamente. Então nem tudo está perdido ainda. O pouco que resta de Deus no homem é essa centelha do Espírito, que permite ao homem uma certa compreensão do seu estado. Porque só pode haver conversão se houver arrependimento. Né? Só pode haver conversão se houver arrependimento. E só pode haver arrependimento se ainda houver no homem pelo menos um pouco um pouco da mente do homem ainda crer que Deus possa mudá-lo. Né? Tem que haver uma mudança na sua natureza. E tem que haver uma resposta para a regeneração. Quando tudo começou a ficar estreito para o homem diante de Deus, tem uma resposta. Quando? Ô André, mas quando começou essa decadência do homem em relação a Deus? Sempre foi assim ou começou um dia? A casa do homem caiu, literalmente, quando ele fez um acordo com Satanás no Jardim do Éden. Ali está o problema. Esse acordo ele foi baseado em mentira e ganância. Mentira de Satanás, porque mentiu para Eva, depois mentiu para Adão. E a ganância do homem querer chegar ao conhecimento igual a Deus, como se ele fosse o próprio Deus. Porque Satanás fala para Adão, se você se recorda lá em Gênesis 3, ele fala assim: e como Deus sereis. Então a ganância do homem em se achegar ao nível de Deus fez com que o homem caísse e fez um pacto com Satanás ali, baseado na mentira. Entendeu? Então, em Gênesis 5, em Gênesis 6, versículos 5 e 6, diz assim, o 5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação do pensamento do seu coração era sempre somente para o mal, após a queda. Após a queda, Deus percebeu que o homem se inclinou para o mal e que essa seria a sua herança. E aí no 6 diz: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. De profunda tristeza, Deus então viu como o homem se corrompeu e começou a se tornar um ser totalmente depravado, ao contrário daquele primeiro ser que ele criou, Adão e Eva, quando ele tinha contato com Adão e Eva pessoal. Em Gênesis 8, 21, diz que o coração do homem é mau desde que ele é criança. É duro falar isso. Uma vez eu fui repreendido pelo meu próprio irmão. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu estava no início da minha fé cristã. E eu cheguei a fazer um comentário sobre isso, porque eu gostava muito de estudar, eu ouvi, e eu fiz esse comentário. Como a gente lá em casa, né, eu, meu irmão, minha mãe, que já é falecida, mas lá em casa a gente sempre gostou muito de criança. Quando eu fiz esse comentário, eu fui duramente repreendido por ele. Mas a verdade é que depois, com o passar dos anos, quando eu fui para o seminário, fui estudar e tal, eu aprendi que aquilo que eu havia falado era verdade, que aquilo estava na Bíblia. Então, em Gênesis 8, 21, diz que o coração do homem é mau desde que ele é criança. Olha aí o que diz o versículo. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância. Olha o que diz aí o versículo. Desde a infância. Então a criança, ela não precisa ser ensinada a fazer o mal. Basta você deixar de ensiná-la o bem. Quando você deixa de ensinar a criança o bem, ela automaticamente, por herança, ela já tem o mal nela e ela vai fazer o que é mal.
Nunca mais destruirei os seres vivos como fiz desta vez. Então o Senhor percebeu que a terra, a natureza, não tinha nada a ver com os problemas do homem. Pelo contrário, era a solução. Que o homem, na verdade, é que era o destruidor de tudo, pela sua maldade, pela sua natureza má. Então, a criança não precisa ser ensinada a fazer o mal. Ela já tem o mal nela. Basta deixar de corrigi-la que o mal que está nela vai aflorar. Quem tem filho pequeno, que está me ouvindo aí nesse estúdio, sabe o que eu estou falando. A criança pequena ainda, ela mente, ela inventa, ela faz certas fofocas. Então, quem tem criança pequena aí, já percebeu, um monstrinho aí, ó. Eu tenho que educá-la, eu tenho que trazê-la para o conhecimento do bem, porque senão ela vai desvairar para o mal. Né? Então, é isso que está dizendo aqui o livro de Gênesis. No Salmo 58, 3, diz assim: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasce, falando mentiras. Salmo 58, 3. Não sou eu que estou falando, tu entende? É a palavra de Deus. Então, desde pequeno, desde a madre, o ímpio já é alienado ao mal. E andam errado desde que nascem. Já começam andando, falando mentiras. Vivem na mentira. Provérbios 29, 20, versículo 9, diz: quem poderá dizer, purifiquei meu coração, limpo estou do meu pecado? Ninguém pode se autopurificar. Não adianta flagelo, não adianta jejuns de santificação, porque não vai purificar o coração do homem. Não vai. Não são essas práticas, principalmente até da lei mesmo, quando eu falei do jejum, que é uma prática da lei, que não vai purificar o coração do homem. Não é, o caminho não é esse. Então ninguém pode se autopurificar. Em Eclesiastes 9, a partir do verso 3, diz assim: este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração do homem, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a sua vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Então veja que Eclesiastes nos ensina, o livro de Eclesiastes nos ensina, que o coração do homem já está cheio de maldade. Ele já é mau por natureza. E o próprio Jesus advertiu sobre a maldade natural do ser humano. Se você puder ir no Novo Testamento, você vai ver lá em Marcos 7, 21 a 23, diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Isso é Jesus falando. Vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios. No versículo 22 fala: as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. No 23 termina: todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então ninguém pode se tornar puro por atos praticados ali diante de leis. Não vai resolver o problema do homem. Então, em Romanos 3, versículo 1, do 1 até 18, 10 a 18, de 10 a 18, diz assim, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Aí o 11 diz: não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Romanos 3, de 10 a 18. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. No 13, suas gargantas são como túmulo aberto, como suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios. 14, suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés, no 15, seus pés estão ágeis para derramar sangue. 16, ruína e desgraça marcam seus caminhos. 17, não conhecem o caminho da paz. E no 18, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Esse é um homem, dentro da sua própria natureza. Totalmente contrário ao que diz, por exemplo, lá o René, o filósofo. Então, o homem já nasce com o coração voltado para a maldade. Ele já nasce corrompido. E aí, nós vamos aí, no próximo vídeo que eu vou postar, vamos falar do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Para você, depois disso que eu mostrei aqui,
Ele é uma escolha ou ele é desobediência? É isso que eu quero abordar no próximo vídeo. O homem mau, do jeito que é, tendencioso, inclinado para o mal e para o pecado, homicida, ladrão, avarento, caluniador, com tudo isso que o homem tem de mal, ele tem uma escolha, ele pode fazer uma escolha diante de Deus, ou ele se torna desobediente quando ele decide fazer suas próprias escolhas. Ele tem um direito à escolha ou ele se torna desobediente diante daquele que o criou? Baseado nessa introdução, o que você começa a achar? Mas eu acho que você só pode concluir esse pensamento depois do segundo vídeo. Então eu quero desejar a você, eu quero agradecer a você, muito obrigado por você ter ficado nesse vídeo até agora. E se você gostou, curte, compartilha e principalmente inscreva-se no meu canal para continuar recebendo conteúdos do estudo da Palavra de Deus que vai enriquecer muito a sua vida. Isso tem muito a ver, muito, com a sua vida, a forma como você vive a vida, a forma como você vê a Deus e também tem muito a ver com o meio em que você vive. Como você, como homem espiritual, mulher espiritual, como você enxerga a humanidade que está à sua volta. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe aí, torne-se membro do canal, inscreva-se e eu vou ficar muito feliz em poder transmitir e compartilhar com você conhecimentos e aprender com você também. Uma boa segunda-feira, daqui a pouquinho tem o próximo vídeo. Livre-arbítrio, escolha ou desobediência? Um forte abraço.